Olá, como vai você? Estamos começando mais uma vez o nosso encontro, o Sem Tabus, esse momento de conversa íntima, esse momento de falarmos da vida íntima de um modo gostoso, leve, mas sobretudo com o sentido de fazer você repensar, inclusive, esse aspecto tão importante da sua própria história. Como você lida com a sexualidade? Você sabe que muitas vezes nós lidamos com a sexualidade a partir de muitos tabus, pelo prisma de muitos nãos, pelo prisma de muitas impossibilidades, pelo prisma das dificuldades pessoais que nós carregamos e não temos com quem dividir, a quem pedir ajuda. Então nós temos esse cantinho aqui para receber você a cada semana e fazermos do Sem Tabus um momento muito especial entre nós e você aí de casa. Obrigada pela parceria, pelo convívio, pela boa vontade. Você que está chegando agora, que não conhece ainda a história do Sem Tabus, vem com a gente, você vai gostar. É muito, muito especial. Muito obrigada pelo seu carinho de sempre, você que está com a gente, nos acompanhando já há bastante tempo, e para todos fica o convite de interagir com a gente na nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt, /semtabus.nt. Para quem quer conhecer outros programas, nós temos todos num único lugar. Visite o nosso site, que é novotempo.com/semtabus, novotempo.com/semtabus. Todos os programas ficam disponíveis ali para você, sobre variados temas, você vai gostar. Vamos lá? Quero te apresentar a minha convidada de hoje. O tema é a respeito de algumas dificuldades que você provavelmente possa conhecer ou de ouvir ou de senti-los. Vamos falar de desordens sexuais, mas vou conversar principalmente sobre esse tema com alguém que é pesquisadora, com alguém que gosta do assunto, trabalha com esse tema com muito carinho e é tanto que escreveu um livro. Estou aqui falando a respeito desse tema e quero conversar com ela. Bem-vinda, Eliane Melo, minha convidada de hoje. É fisioterapeuta, mas é especialista em sexualidade, é especialista em uroginecologia, essa palavra sempre me enrola. Bem-vinda, muito bom tê-la aqui com a gente. Para mim que é um prazer estar com vocês e poder contribuir para melhorar a sexualidade de todas as mulheres. O que te levou a escrever esse livro? Como que despertou em você esse desejo? Então, desde que eu me formei, eu sempre gostei muito desse tema. E foi um tema da minha prática clínica, porque eu fui fazer a pós-graduação, né, assim que eu me formei, e logo eu comecei a observar que na igreja a gente tinha uma recorrência muito grande desse tipo de problema, inclusive com pessoas muito próximas que acabavam conversando, e de repente surgiu a oportunidade de fazer algumas palestras, de falar sobre o tema, e eu fui observando que era muito, muito mais recorrente do que eu podia imaginar. Então, assim, a partir desse momento, começou a nascer no meu coração o desejo de poder ajudar essas mulheres. E eu contei com uma pessoa muito querida, uma amiga minha, que é a Ediomara Carvalho, e ela escreveu junto comigo esse livro. É bom, né, ter essa parceria para ir somando ideias. E realmente, a gente é uma soma mesmo. Então, ela tem características que eu não tenho e eu tenho características que ela não tem. E aí a gente topou o projeto e a gente começou a escrever. E começamos a escrever até que a gente viu no formato que ele está hoje. Então, assim, o livro Conversa Íntima, ele tem 11 capítulos. Só que a gente pensava, como é que eu vou falar sobre sexualidade sem falar sobre o casamento? Porque a sexualidade, ela é uma coisa importante? Ela é uma coisa importante. Dentro do casamento, sim, ela é uma fatia importantíssima, mas existem outros aspectos que precisam ser cuidados, e principalmente quando a gente fala da mulher. Então, assim, a mulher que não recebe carinho, que não recebe atenção do marido, é bem provável que ela não desfrute de uma sexualidade plena. E aí a gente começou a pensar no primeiro capítulo ser um resgate de características que são importantes para o casamento. E esse primeiro capítulo, ele tem muitos conselhos sobre o casamento de forma geral. Então, uma vez que eu falei do casamento, né, a gente abordou todo esse tema, as coisas importantes para o casamento, aí a gente começa a entrar
na sexualidade. Só que quando eu falo de sexualidade, eu não posso isolar a história. Porque a nossa cultura ela é cheia de tabus, cheia de mitos, exatamente porque existiu uma história. E aí a gente traz essa história dos tabus, de onde eles surgiram, como eles começaram. E a partir desse momento, que eu já sei de onde eles surgiram, aí eu posso trazer a ideia de Deus. Que na verdade o plano de Deus não foi esse, não foi ter uma sexualidade podada, não foi... Tudo que Deus queria era que a gente tivesse uma sexualidade plena dentro do casamento, da forma correta, como Ele sonhou. Então, a gente traz, sim, todos os objetivos de Deus frente à nossa sexualidade. E aí a gente vai descrever várias características da sexualidade, segundo a vontade de Deus, que vai muito além de procriação. Né? Vai muito além de fazer sexo pelo sexo também, né? Só pelo prazer. É um conjunto de bênção, de prazer, de harmonia entre um homem e uma mulher. E eu achei assim fantástico justamente essa abordagem de ser um todo. E quando eu escolhi para a gente falar hoje sobre nós escolhemos, né, falar hoje a respeito das desordens, já passa por aí, a desordem da crença de que sexo é feio, sexo é muito pecaminoso, sexo tem a ver com sujo, com todos os tabus que a gente ainda arrasta por causa dessa história. Tem ou não tem a ver? Muitas mulheres, quando te procuraram e muitas pessoas, quando contam a história para você, muitas vezes você não observa que aquele sofrimento está muito embasado em tabus, em medos, em vergonha. Não é por aí de verdade? Com certeza. E a gente tem que pensar em que a cultura, nossa cultura, ela é uma cultura cristã. E infelizmente, a maioria desses tabus, eles nasceram junto com a igreja... cristã tradicional, cristã tradicional. E aí o que acontece? Existia uma necessidade de que as pessoas compreendessem que o sexo, ele é sujo, que o sexo, ele é feio, e as pessoas que se abstêm do sexo, elas são pessoas mais santas. Exatamente. Então, a partir desse momento, eu tenho que convencer as pessoas. E a igreja, ela foi um meio usado para isso. Infelizmente, isso não era sonho de Deus, mas a igreja foi usada para isso. E a gente continua trazendo essas mesmas crenças, essas mesmas ideias até hoje. E interessante que isso, inclusive, continua sendo um pilar que nos afasta das pessoas que têm outra visão a respeito do sexo. Sim. Eles normalmente, e algumas vezes, algumas aparecem aqui no cenário do Sem Tabus, virtualmente, para dizer assim, vocês cristãos têm muitos tabus, vocês cristãos, e tratam dessa questão justamente por esse viés de que o cristianismo apresentou de maneira errada. E nós em nenhum momento podemos negar, porque a história é história, mas o cristianismo religioso, religiosamente falando, construída por ideias humanas, é uma coisa. Sim. A outra visão, que aqui nós trabalhamos, que você muito bem conseguiu trabalhar, e que nós aqui no Sem Tabus o tempo inteiro queremos enfatizar, estamos enfatizando, é justamente que uma coisa o que a religião ensinou, humanamente falando, outra coisa é o que a religião, espiritualmente, biblicamente, ensina. E aí a gente faz esse resgate, entende? Uma coisa é o que nós dizemos, é o que nós pensamos enquanto história, enquanto que aprendemos ao longo do tempo. Outra coisa é nós voltarmos à origem, resgatarmos o que de verdade significa a sexualidade. Por isso, o Sem Tabus está no ar aqui com você. Vamos então... Continuando dessa maneira, quando eu te pergunto a respeito dos tabus, de como eles influenciam, e aí ele desemboca de diferentes maneiras na vida de muitas de nós. Das principais desordens sexuais, quais a gente traz em primeiro plano? Quando a gente fala de desordem sexual, Darleide, a gente precisa entender antes as fases do relacionamento sexual. Né? Então, quando eu vou ter um relacionamento sexual com meu esposo, eu preciso passar por algumas fases. Essas fases são o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Então, o que acontece? O desejo e a excitação, não necessariamente eles vão acontecer nessa ordem. Eu não preciso ter o desejo
para depois ter excitação. Às vezes, você começa por uma excitação e cria-se o desejo. Isso é um elemento novo, né? E que ajuda muitas de nós, porque antes ficava aquela ideia assim, não, se eu não sinto vontade, eu nem vou tentar. Isso. Mas dá para tentar e a vontade vem, né? Dá sim. Isso é ótimo. A gente imagina assim, que um casal, quando ele está se relacionando, às vezes muitas mulheres, principalmente, elas vão para o relacionamento sexual sem o interesse. E elas ficam resistindo, né? Então o marido está ali chegando junto, chegando perto, fazendo um carinho, e elas estão lá durinhas, né? Elas estão resistentes. E às vezes elas falam assim, ele quer, né? Vou deixar hoje. Vou cumprir tabela por hoje. E muitas se surpreendem, porque aí quando elas se abrem para esse momento de excitação, acaba que o desejo aparece. Então, se o marido for inteligente também, né? Se ele souber conquistá-la, se ele souber trabalhar também. Claro. Mas o que a gente precisa pensar? Essas 4 fases, elas não são quadradas. Perfeito. Tá? Então, existe uma maleabilidade. O desejo ele pode vir depois da excitação. Mas uma relação sexual completa, ela precisa passar por todas essas fases. Então vai ter o desejo, vai ter a excitação, vai ter o orgasmo e vai ter a resolução. Quando eu falo de desejo e a gente pensa em disfunção, realmente vai vir essa mulher que nunca pensa sobre sexo. Então assim, se eu sou casada, se eu posso exercer minha sexualidade em plenitude no casamento, por que não pensar sobre sexo? Então, a maioria das vezes eu acabo falando com elas, as que me trazem esse argumento, eu não tenho desejo. Quantas vezes você pensa sobre sexo? Quantas vezes você admira seu marido? Quantas vezes você se admira? Né? Porque é importante que a mulher ela se admire, que ela goste do que vê, para que ela queira mostrar para o seu marido também. Então, as desordens do desejo, na maior parte, elas estão bem relacionadas também com o marido. Tá? Então, é esse marido que realmente não dá atenção. Às vezes, a gente ouve muito falar assim, poxa, quando namorava, era tão bom ficar perto do meu namorado, né? A gente conversava, a gente tinha toda uma intimidade. Às vezes tinha que se conter, né? se preservava, né, para o casamento. Exatamente. E aí, de repente, eu caso e esse meu desejo sumiu? Será que ele sumiu ou será que deixou de ser regado, né? Será que ele deixou de ser cuidado como se cuidava ali naquela época do namoro? Então, realmente, quando a gente fala de desordens sexuais vinculadas ao desejo, existe uma grande interrogação se esses números são reais. Porque às vezes a mulher está achando que ela tem um problema. Ela tem uma disfunção sexual, mas pode ser que ela não tenha, pode ser que ela simplesmente esteja sendo mal cuidada. Há uma disfunção no relacionamento, sim, é possível? Sim, que pode, né? Essa disfunção no relacionamento, ela pode levar a essa disfunção sexual. Mas quando a gente pensa em disfunção sexual, não vem na cabeça algo orgânico, assim, meu organismo não está funcionando bem, eu estou com algum problema, né? Então, a gente precisa desvincular essa ideia. Então, sempre quando a gente fala de desordem sexual, vai estar vinculado corpo e mente e corpo, sempre. Tá? Mas no meio cristão, por exemplo, uma que é muito incidente na minha prática são as desordens dolorosas. Tá? E aí a gente vai falar sobre vaginismo e sobre dispaurenia. Mas é claro que da mesma forma como existem essas etapas para o relacionamento sexual, então desejo, excitação, orgasmo e resolução, as desordens sexuais elas acompanham isso. Então eu tenho desordens do desejo, eu tenho desordens da excitação, eu tenho desordens do orgasmo e eu tenho as desordens dolorosas, que na minha prática a gente vê muito, essas desordens dolorosas. Ao que parece, está tudo muito bem com a vida sexual da maior parte das pessoas, principalmente porque a nossa cultura ela é muito sensualizada, né? Então nós vemos a mulher, ela é muito sensual, a roupa da mulher brasileira, tudo gira em torno de uma sensualidade e nós somos conhecidos mundialmente com isso. Mas já há pesquisas que inclusive mostram, e no seu caso, no seu meio em que você vive, também você já chega à conclusão de que na verdade a vida íntima das pessoas não vão muito bem na maior parte das vezes. Não mesmo. Isso é preocupante. Sim, e os estudos, eles mostram desde 25% de mulheres que têm algum tipo de desordem,
até 65. Uau, é muito então, alto. assim, existe uma variação muito grande, mas exatamente por problemas de base do relacionamento. Por isso que eu não posso falar de desordem sexual sem levar em consideração esse relacionamento conjugal. Porque quando eu falo de desordem sexual para a mulher, principalmente, eu preciso levar em conta que a mulher ela precisa de carinho sem intenção de sexo. E os homens, na maioria das vezes, eles deixam essa parte muito carente. Então, a mulher ela tá ali carente, ela quer carinho, ela quer atenção, ela quer ser escutada, né? Ela quer dividir a vida dela. E o homem, às vezes, ele está muito focado só na parte do sexo e pronto. E ele precisa ter esse olhar, né? Voltar para essa mulher, ter esse cuidado de olhar para ela e pensar assim, quais as necessidades que essa mulher tem? Né? O que eu preciso fazer enquanto marido para conseguir deixá-la satisfeita, porque uma vez que essa mulher ela está satisfeita emocionalmente, ela vai responder melhor no sexo. Então as coisas estão todas casadas, né? E já o homem é o contrário. Se ele está bem sexualmente, ele vai acabar respondendo bem na vida conjugal normal. Então eu sempre costumo dizer assim, a vida sexual ela é uma via de mão dupla, tá? A mulher e o homem estão usando a mesma via, é a mesma avenida, só que eles têm objetivos diferentes, né? Então o homem ele tem esse olhar para com o sexo. O sexo é uma coisa que desestressa o homem, ninguém tem dúvida sobre isso. Já é uma resolução para ele. É, né? ótimo para ele. E a partir do momento que ele está assim, nesse momento que ele se sente contemplado, o que vai acontecer com ele? Ele vai conseguir ter um olhar melhor para essa mulher, dar mais atenção para ela, mais carinho. Mas a mulher, por outro lado, ela olha e fala assim, mas eu quero carinho. E ele só pensa em sexo, então eu vou fazer greve. E é péssima essa ideia, porque uma vez que ela faz a greve de sexo, ela piora o lado do homem, piora o lado dela também. Então vai virando... O desencontro permanece. Um problema grande. O desencontro permanece. Eu estou conversando com Eliane Mello, que é autora do livro Conversa Íntima, A Cara do Sem Tabus. Tudo que a gente comenta aqui no Sem Tabus está aqui. E aí nós vamos continuar conversando sobre, logo depois do intervalo, com a Eliane. E também quero até dizer que nós sabemos que do outro lado há homens, exatamente como pontuou agora, que têm as suas necessidades e também as suas desordens sexuais. E a gente não desvaloriza, não descarta o convite dessa mulher participar interagindo desse convívio com este homem, entendendo-o também. Mas essa é uma conversa assim, mais íntima referente à mulher, porque é o campo em que a Eliane mais se aplicou juntamente com a Ediomara, autoras do livro Conversa Íntima. Nós vamos para o nosso intervalo rapidinho, já voltamos aqui com você. Fica com a gente, porque a conversa é boa. Até já! Gente linda, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós queremos te dar de presente uma revista que fala de saúde, de sexualidade também, que fala de ser feliz, cuidando da vida em todos os aspectos. E aí eu quero sugerir que você entre no nosso site, novotempo.com/sem tabus. Você vai encontrar o banner da revista Fique Leve e você vai então clicar naquele banner que aparece ali e preencher um formulário, manda para nós eletronicamente e nós vamos enviar pelo correio essa revista para você. E são dicas de saúde muito, muito especiais. Uma revista com cerca de 100 páginas para você saber que tem conteúdo e é de qualidade, feita por profissionais, como psicólogos, médicos, enfim, pesquisadores, pessoas que se importam com você. E é um presente aqui da nossa Novo Tempo. Nosso site, vou repetir, está aí no vídeo para você, novotempo.com/sem tabus. Combinado assim? Assim como está combinado que a nossa conversa continua aqui com Eliane Mello, escritora, e do livro Conversa Íntima, tudo a ver aqui com Sem Tabus. E hoje nós estamos falando a respeito das desordens sexuais.
Vai que surge uma dúvida aí para você, faz o seguinte, manda a sua pergunta para a gente. Deixa lá na nossa página, no Face, assim é melhor, inbox, só entre nós. E aí você deixa ali qual é a sua queixa, o que te incomoda, e a gente vai procurar ajudar você, pelo menos com uma dica, dando para você um caminho que você possa seguir e ser mais feliz assim na sua vida íntima. Combinado assim? Então tá, Eliane, vai que alguém ali do outro lado também está pensando, se identificando com alguma situação que ela está vivendo, algum tipo de, que pode parecer uma desordem do desejo, pode ser que ela esteja com a libido, né, bem comprometida, e ela esteja se perguntando, gente, será que isso já é uma desordem? Eu sou alguém que precisa de ajuda, estou ficando preocupada com isso. Como é que a gente identifica uma desordem sexual? Então, para a gente falar sobre desordem sexual, a gente precisa pensar em um tempo. E esse tempo, ele tem que ser, no mínimo, de 6 meses. Então, a gente, às vezes, aí já exclui um monte de mulheres. É verdade. Porque, às vezes, você teve um relacionamento sexual ruim hoje. Ai, meu Deus, será que eu estou com algum tipo de desordem sexual? Não, isso é pontual. Às vezes, foi seu humor que não estava bom. Nem todas as relações sexuais vão ser ótimas, prazerosas, chegar ao orgasmo, à resolução. Quando a gente pega a relação sexual e olha, Darleide, a gente vê o seguinte, algumas mulheres, elas têm várias relações sexuais muito boas, que chegam ao orgasmo, algumas que não chegam, e outras que ela nem se interessou em ter, tá? Então, quando a gente... Tem essa mulher também que não se interessa em ter o orgasmo, mesmo fazendo sexo? Digamos assim, que ela está casada, tem o marido dela, ela atende a necessidade, o desejo do marido, ela não chega ao orgasmo, para ela tudo bem? Tem esse tipo de mulher? Eu não sei se a gente poderia falar assim, para ela tudo bem, né? Mas ela convive mais ou menos. Tem muitas mulheres que convivem com isso. Entendi. Eu acho difícil ela falar assim, ai que ótimo, né? Não tive um orgasmo. Ela não vai fazer isso. Mas, apesar de não ter chegado ao orgasmo, ela pode pensar assim, nessa relação sexual eu não cheguei ao orgasmo. Ah, tá. Então, naquela... né, pontual. Uhum. Tá? Mas é claro que todo ser humano, né, ele vai querer chegar ao máximo do prazer, claro, que é o orgasmo. Mas, quando a gente fala de disfunção, a gente precisa levar em consideração 6 meses. Então, essa mulher ela precisa estar com problemas durante esses 6 meses. Uhum. E assim, existem vários questionários, e inclusive existe um que é bem simplificado, que a gente colocou no livro, que você pode responder algumas perguntinhas para chegar a um cálculo e chegar à conclusão se você tem ou não tem algum tipo de disfunção sexual. Tá? Gostei disso aqui, viu? Você costuma pensar espontaneamente em sexo, lembrar de sexo ou se imagina fazendo sexo? É uma pergunta para se fazer, para você pensar e responder com honestidade. Aí tem, é como se fosse um teste, pontuação, né? Tem uma pontuação. O seu interesse por sexo é suficiente para você participar da relação sexual com vontade? Olha essa palavra, participar. Não é apenas estar disponível e receber o desejo do outro e você não participa, né? Isso faz diferença. As preliminares, carícias, beijos, abraços, afagos, aí estimulam a continuar a relação sexual. Você costuma ficar lubrificada durante a relação sexual? E aí um teste bem interessante. E quando a gente pega essas perguntinhas do teste, a gente vai ver que ele vai passar por todas as fases. Então vai estar passando pelo desejo, pela excitação e pelo orgasmo, e vai ter uma pergunta específica também sobre as questões dolorosas. Tá? Então é um teste que é simples, mas que a mulher pode responder. E ela já pode tirar um peso da consciência dela, né? De falar assim, nossa, eu não tenho disfunção sexual. Porque é tão melhor quando você diz, eu não tenho um problema, eu não tenho, alguma coisa está... Porque senão você passa a ser o problema, né? Eu sou um problema, eu sou a desordem sexual. E aí complica tudo na cabeça. E é claro também que vão ter aquelas, né, Darleide, que vão chegar à conclusão que elas têm algum tipo de dificuldade. E aí, para essas, a gente precisa fazer um encaminhamento profissional, né, adequado, e aí a gente sempre pensa numa equipe multiprofissional. Não dá para tratar só com o médico, você tem que passar pelo médico, é importante, mas você geralmente precisa também de um psicólogo, de um terapeuta, né, familiar, muitas vezes, e o sexólogo vai ajudar muito, e em alguns casos específicos a fisioterapia também.
interessante, né? Como a fisioterapia veio com esse suporte que até pouco tempo não era tão comentado. Já trouxe outras profissionais da tua área aqui, justamente falando desse trabalho e como faz diferença. E a gente vê resultados muito positivos na vida de pessoas. Só que não é tão simples, né? Tem que ter disciplina também. Tudo na vida, gente, tem que ter disciplina. Mas eu acho interessante quando a gente fala de disciplina, porque as pessoas elas querem acordar melhores de cama, né? Então, como eu sou boa de cama, eu sou maravilhosa. Gente, mas tudo na vida se aprende, né? Então a gente precisa ter essa cabeça mais aberta no sentido de eu preciso estudar, eu preciso conhecer meu corpo, eu preciso conhecer meu cônjuge, eu preciso aprender também sobre sexo. E daí a necessidade de começar por você, né? E tem uma pesquisa que é interessante, que fala que a maioria das pessoas que buscam conhecimento sobre sexo são as mulheres. Então, as mulheres estão sempre lendo, estão sempre pesquisando, estão sempre buscando ajuda. E já os homens não. Então, fica até assim, um pedido de atenção, né? Para que os homens também se voltem para o conhecimento do relacionamento sexual. Porque às vezes ele pode pensar assim, olha, tá funcionando tudo bem comigo, tá tudo bacana, mas ele precisa aprender como é que funciona essa mulher dele, como é que ela vai ter desejo sexual por mim, o que é que eu preciso fazer para nascer nela essa chama de desejo, o que é que eu preciso fazer para ela se excitar mais, onde eu toco, o que é que ela gosta. E às vezes a gente conversa muito sobre o diálogo, né, e fala, é importante conversar sobre sexo, mas nem sempre é fácil. Aí eu imagino, eu chamo aqui meu marido, vamos conversar sobre sexo. Não é fácil para todo mundo. Então, às vezes, é no próprio relacionamento sexual que você mostra o interesse por uma carícia, mostra o interesse por algo que ele fez e foi bom, né? E você pode deixar claro ali que você gostou daquilo. Então, até nesse contexto, a gente precisa ter cuidado para poder mostrar para o outro o que te agrada, o que te deixa feliz, mesmo que seja difícil conversar sobre o assunto propriamente dito. Então, no próprio ato sexual, eu posso aproveitar para fazer isso. Pode dar sinais, né? Sim. Vocês estão falando de sinais. Se tem dificuldade de verbalizar, sinalizar o que está gostando. Você citou aqui também no livro a respeito da falta de experiência sexual, né? Para os recém-casados, que às vezes reclamam de não alcançar o orgasmo. Essa falta de experiência também precisa ser contada, né? Claro. De que nisso que você está dizendo a respeito de aprender, aprendendo mesmo, se conhecendo, se permitindo, querendo saber mais. Porque muita gente entra no casamento, principalmente quem se preservou para o casamento, para então começar uma vida sexual, às vezes idealizou demais, vai acontecer assim, vai ser o máximo, outras têm algum tipo de medo. E quando chega o momento do ato sexual entre aquelas duas pessoas que agora têm que começar uma vida em comum, precisa ir se descobrindo a si e ao outro. Eu gostei que você tenha pontuado isso aqui também no livro. Sim, e a gente precisa estudar, então é importante que eu estude. Tem um dos capítulos do livro, ele fala exatamente sobre a resposta sexual. O que acontece no corpo dessa mulher, na resposta sexual? O que acontece, por que a mulher ela demora mais para chegar ao nível de excitação? Né? Alguns homens não entendem, porque para eles precisam de uma quantidade menor de sangue para poder estar preparado para o sexo. E já as mulheres não, elas precisam de uma quantidade maior de sangue. São muitas mudanças que acontecem no órgão sexual feminino, interno e externo. Então é interessante que o casal ele conheça, porque uma vez que ele conhece, ele vai buscar mais, né? Alcançar aquela excitação adequada. Então, é muito comum, Darleide, que a gente escute mulheres falando assim, eu sempre faço uso do lubrificante. Sempre, em todas as relações sexuais. E a primeira pergunta que eu faço mas por quê? Por que usar o lubrificante se você tem uma lubrificação natural? O que está acontecendo? Então, você não está sendo excitada adequadamente? Porque uma vez que eu estou excitada, o meu corpo produz essa lubrificação. Eu fico úmida, meu corpo, a minha região vaginal, ela vai ficar toda preparada, ela vai ficar mais inchadinha, cheia de sangue. Então, em um toque, você perceberia que está preparado. Você perceberia essa mulher úmida. Se tivesse um pouquinho de sensibilidade, né? Então, a gente precisa buscar
buscar esse conhecimento para entender, opa, então eu preciso estar preparada para a hora da penetração? Precisa. Você precisa estar úmida, lubrificada, né? A sua vagina ela vai ficar toda preparada para receber esse pênis. Então ela vai aumentar de tamanho. Algumas mulheres falam assim, nossa, eu sinto muita dor na hora da relação sexual, da penetração mesmo. E às vezes a primeira pergunta que me vem à cabeça é, você estava preparada para essa penetração? Porque uma vez que minha vagina, ela não se preparou adequadamente, ela tinha 10 centímetros, 8 centímetros, no relacionamento sexual ela vai alongar, né? Ela é elástica, ela vai se preparar para receber o pênis. Se isso não aconteceu, infelizmente o pênis ele vai bater no lugar errado, que vai ser no colo do útero, isso vai gerar dor. Então, assim, se eu conheço que eu preciso estar excitada, que eu preciso estar lubrificada, deixar toda a minha região genital se preparar, aí sim eu vou estar mais preparado para esse momento do sexo, né? Se eu não conheço, eu vou fazer de qualquer jeito. E aí a gente precisa lembrar que a mulher, ela pensa na relação sexual até 72 horas. Então imagina, se foi bom, ela vai ficar ali pensando, imaginando, lembrando, ela vai ficar naquela coisa boa, né? Poxa, que relação sexual boa que eu tive com meu marido. E certa vez eu estava em uma igreja fazendo uma palestra e eu comentei isso e uma irmã levantou a mão lá do meio e disse assim, se for ruim a gente lembra também. Mas é verdade. É verdade. Aí eu falei, vou começar a acrescentar essa parte. Então, se é bom, a gente vai guardar por 72 horas. Mas se for ruim... É pro resto da vida. Vai ser muito chato para o casal, né? Então, vale a pena conhecer, vale a pena se aprofundar em conhecimento. Tanto os homens quanto as mulheres. E nesse gancho fica a dica, então, para o homem, de que se essa esposa foge da relação sexual, alguma coisa indica que a próxima anterior não foi das melhores e que ele pode participar desse convite, chamando essa mulher para que seja bom de fato, a tal ponto que da próxima vez ela venha facinho para os seus braços, né? Mas a gente também, eu novamente quero pontuar que nós não desconsideramos a sua dificuldade enquanto homem, que é muito normal a gente falar a respeito da sexualidade, mas nessa linguagem mais feminina, atendendo melhor as mulheres, porque a demanda é bem maior. Mas você também não esqueceu deles aqui no Conversa Íntima, quando você fala a respeito da ejaculação precoce, que é uma desordem sexual masculina, que tem suas implicações e resposta na mulher também, mas é um sofrimento para o homem também. Esta é uma das desordens que mais preocupa, né? Quando a gente fala de ejaculação precoce, ela é a campeã entre os homens. E aí, eu gosto de dar uma dica que ela é simples, mas acaba ajudando muito as mulheres. O que acontece? O homem, ele tem uma necessidade muito grande de ver a esposa nua. Ele quer isso. Então, por mais que eu coloque uma lingerie linda, ele vai achar bonito, ele vai achar interessante, mas o que ele quer, realmente, é ver a mulher dele nua, né? Ele quer ter aquele corpo ali nas mãos dele, isso é ótimo. Só que o que acontece? Ele acha que a gente pensa igual. E aí, eles têm pressa em tirar a cueca, eles têm pressa em ficar nu também. Só que o que acontece? Acaba que fica mais difícil, né, ter um controle. Então, uma dica assim, bem tranquila e bem fácil é esperar a mulher ficar excitada o suficiente para ela desejar que aquela cueca seja retirada. E assim, ele vai conseguir segurar por mais tempo também. Para ela pode até funcionar, ele está esperando por mim. E para ele também já está implícito, eu estou esperando por ela e pode ajudar, Sim, é isso? Pode ajudar, exatamente. Mas é claro, né, que existem treinos que são feitos para que o homem consiga segurar por mais tempo, né, a ejaculação. Mas essa é uma dica assim, simples, porque alguns homens eles também acham que tem ejaculação precoce. E acaba que não está bem diagnosticada, tá? Então, ele precisaria fazer um acompanhamento um pouco mais intenso, buscar um urologista, saber exatamente o que está acontecendo com o corpo dele. Porque alguns pensam ter ejaculação precoce, mas não tem. Então, a mulher, às vezes, ela não chegou ao orgasmo junto com o marido, que tem essa ideia, né, de que toda vez eu tenho que chegar no orgasmo junto com o meu marido.
E aí ele às vezes pensa assim, poxa, ela nem chegou no orgasmo, será que eu tenho ejaculação precoce? Eu não consegui esperar por ela, tá? Então a gente precisa investigar melhor isso, para realmente saber se esse homem, ele está num quadro de ejaculação precoce. Ou só se adiantou no processo sem perceber que ele teria condição de ter autocontrole sobre a excitação, por exemplo. E é uma questão só de combinado, né? Sim. É interessante isso, como esse jogo sexual, ele trabalha muito com o combinado, com a parceria, com o jeito em que um interfere no outro. É muito interessante. Sexualidade é essa coisa bonita, assim, por isso que de maneira tão desvirtuada traz tanto sofrimento. Mas quando, na sua virtude principal de promover bem-estar, de promover plenitude nas relações humanas ou na relação entre um homem e uma mulher dentro do casamento, como é a proposta da nossa fala aqui nesse programa, nesse momento de conversa com você, para te fazer considerar isto, que sexualidade tem o seu lugar de maneira muito bonita na vida de todos nós, quando bem trabalhadas. Esse é o seu Sem Tabus, você que nos acompanha agora, está chegando, fique muito à vontade, fique aqui com a gente nessa conversa boa, conversa íntima, aproveitando o tema do seu livro, aqui no programa de hoje. Repito para você, querendo deixar alguma pergunta, querendo interagir, dizer do que você sente, pedindo ajuda, entre em contato com a gente, deixe o seu recadinho, a sua mensagem, só entre nós, ali no Facebook, facebook.com/Sem Tabus. Manda mensagem para a gente, tá bom? Queremos ouvir você, queremos conversar com você. Quando a gente fala em buscar um profissional, a gente sabe que há preconceitos em buscar um profissional, principalmente para o homem. É mais complicado buscar um urologista, trabalhar, e são as mulheres quem fazem muito essa queixa. Meu marido tem dificuldade sexual, mas não quer buscar ajuda, porque parece alguma coisa que diminui a virilidade dele, está comprometido, então mexe com orgulho. Mas todas as vezes nós estamos lembrando para você, não faz isso, nem com você, nem com o seu cônjuge, não faz dessa maneira. Isso é uma prova de amor. Eu amo a mim, eu amo o outro, eu amo essa relação e de tanto amor eu vou buscar ajuda e eu vou voltar com uma solução, porque ela existe. Existe ou não existe? Quando eu vou atrás, não há caminhos que eu possa trabalhar? Muitos e caminhos. Aí a gente trabalha com preconceito e aí acaba não indo buscar ajuda. E aí piora a situação, claro, né? Porque vai levando a outros dilemas e aí complica tudo. Eliane, eu vou dizer mais uma coisinha. Eu vou dizer para você que estou falando para casais cristãos, para pessoas cristãs, outras que não professam uma religião, mas estamos juntos aqui. Esse é um canal que fala a partir da fé. Isso é pecado, sabia? Quando eu privo o outro de ser feliz, sendo que eu não estou fazendo o meu melhor, não estou indo atrás, não estou colaborando para que isso que está disfuncional agora deixe de ser e volte a ter plenitude nesse relacionamento, eu estou usando essa linguagem bem cristã, bem religiosa, assim, para você entender a seriedade disso. A palavra de Deus se refere a isso. O apóstolo Paulo diz que é pecado quando um homem e uma mulher não combinadamente têm vida sexual ativa. Então, isso não é uma invenção humana, está na palavra. Olha só, a Bíblia mandando fazer sexo, amiga. Se manda. E onde que inventaram essa história de que não pode, que é pecado? Manda muito, viu? E eu acho interessante porque quando a gente tira essa visão do cristianismo, a gente traz, com relação ao livro, a visão bíblica. É bíblica, exatamente. E a Bíblia, em vários momentos, em muitos momentos, ela vai trazer essa ideia do relacionamento sexual adequado, segundo a vontade de Deus. E a gente vai perceber isso aí ao longo do livro todo. A gente sempre traz uma história bíblica no início. Não, tá muito bom, tá de parabéns. Nós vamos para o nosso intervalo rapidinho. Na volta a gente pode falar um pouquinho especialmente sobre vaginismo novamente. Você pontuou no outro bloco. Sim. A gente volta aqui, porque essa é muito intenso, né? Esse é um sofrimento muito intenso para a mulher e que aí o marido acaba sofrendo junto também. Rapidinho o nosso intervalo, a gente volta aqui. Já falei para você da revista Viva Leve, Viva Mais Leve, lá no nosso site, novotempo.com/Sem Tabus.
E ainda aproveita agora o intervalo, escreve pra gente, continua conversando com a gente, acorda, fica ligado, presta atenção. Essa conversa é interessante para todo mundo. Todos nós precisamos aprender mais e mais para viver melhor, para ter mais plenitude na vida física, mental, espiritual, sentimental. Vida sexual feliz, gente, responde também na vida espiritual, sabia? É um todo, é um completo, não dá para separar uma coisa da outra, porque Deus quer para todos nós plenitude de vida, ou seja, o que Ele disse exatamente, vida em abundância. Intervalo rapidinho, já estamos de volta. Até já. Oi, vamos continuando aqui a nossa conversa no Sem Tabus, o último bloco, hein? Tá acabando, mas vamos falar agora especialmente sobre vaginismo. E aqui no livro Conversa Íntima, da Eliane, diz que a respeito de uma situação, um case para a gente pensar a respeito desse tema vaginismo, de modo bem prático. Ela tinha 25 anos, casada há 4 anos, e esse casal procurou ajuda profissional com um problema, que nesses 4 anos nunca haviam conseguido ter uma relação sexual e a penetração parecia impossível. Você já imaginou isso? 4 anos casados, tentando, se frustrando e nada conseguindo. Luana sentia dor, calafrios, logo suas pernas começavam a tremer e ela suava bastante. Conversando com o casal, Luana se expressou dizendo que em sua adolescência, um de seus irmãos havia se casado e passou a morar na mesma casa que ela. Era muito comum ela ouvir os barulhos na relação sexual. E aquela situação levou Luana a criar um bloqueio referente ao sexo. Quando se casou, se sentiu com medo de permitir a penetração e de se machucar. Afinal de contas, ela ouvia barulhos e então ela imaginava, deve estar doendo, vai doer em mim. Ela amava seu esposo, desejava a intimidade sexual, mas um grande bloqueio estava ali. Foi aí que começou uma verdadeira peregrinação. Algo tão simples comprometendo a vida sexual. Ou seja, o que era simples passou a ser muito importante, muito grande para ela. Então, Darleide, quando a gente pega um caso como esse, a gente observa que existem fatores psicológicos envolvidos, mas também existe o fator físico, porque o vaginismo, ele extrapola a mente e vai para o corpo. Então, o que é o vaginismo? É uma contração involuntária do assoalho pélvico. E muitas mulheres, quando elas buscam ajuda, elas falam assim, eu não entendo, porque eu tenho desejo, eu quero estar com meu marido, mas o meu corpo não permite, parece que tem uma barreira. E aí a gente percebe a necessidade do tratamento, tanto da mente quanto do corpo. E aí a associação de profissionais, que foi exatamente o que aconteceu com essa paciente. Quando ela chegou até mim, a gente observou a necessidade de retomar o atendimento psicológico, e ela começou a fazer as sessões de psicologia associadas à fisioterapia. Então, a gente vai tratando a mente e o corpo como uma unidade, para que consiga vencer o vaginismo. Porque se há uma contração involuntária do assoalho pélvico, eu preciso, de forma voluntária, né, fazer com que essa mulher entenda a forma como ela vai relaxar esses músculos. Então, quando a gente fala de vaginismo, a gente fala de relaxamento muscular, a gente fala de intenção de relaxamento. Então, os exercícios são todos voltados para que essa mulher aprenda a relaxar o assoalho pélvico dela. E foi super interessante. E essa é a função da fisioterapia uroginecológica. É trabalhar essa musculatura, trabalhar esse relaxamento. Estava acontecendo na mente enquanto ela fazia a sessão terapêutica, mas estava acontecendo na mente. Extravasa para o corpo. Mas quando veio para o corpo, aí entrou o seu trabalho. Sempre vai vir para o corpo. Resolveu? Resolveu. Graças a Deus. Com 3 meses de tratamento, entre psicologia e fisioterapia, um belo dia eu recebi uma ligação do marido dela, todo feliz e contente, avisando que eles tinham conseguido, enfim, e você perdeu a paciente. Uau, mas eu fiquei muito feliz ótimo, por isso. Não é? Eu acho que esse é o sucesso do profissional. Sim. É quando aquele profissional está satisfeito em ver o resultado e assim, perdi minha paciente, né? Graças o lado a Deus bom. Por isso. Que coisa linda. Eu fiquei pensando aqui, nesse convívio de 4 anos,
muito sofrimento, muita frustração, mas um amor que resiste, é uma situação como essa, ele se torna muito mais maduro, não? Sim, e uma característica interessante desse casal é que ele era muito paciente. Ele era muito compreensível com a situação dela e eles não desistiram. Então, é muito comum a gente ver alguns desistirem. Então, fala assim, ela não quer que eu termine a relação sexual com a penetração, então eu vou desistir. E eles não desistiam, eles continuavam no desejo, na excitação, tentavam a penetração, não conseguiam, ficavam um pouco frustrados, claro, mas nunca desistiram do relacionamento sexual. E era interessante que depois do tratamento todo, eles falavam assim, agora a gente está em lua de mel, agora que a gente está se conhecendo e vendo os gostos e tal, porque aí sim, né, eles estavam vivenciando uma relação sexual completa. Que lindo. Mas o vaginismo, ele não é... As pessoas precisam entender que não é uma situação simples, porque ele tem vários fatores que levam a desenvolver, né, esse vaginismo. Às vezes, um simples bloqueio enquanto à construção da sexualidade. Então, você é criança e você percebe que naquele lar não existe uma conversa tranquila sobre sexualidade, você cresce achando que o sexo é feio, que é pecaminoso, que é errado, e acaba depois extravasando lá no casamento. E existem outros fatores também. Eu estava aqui lembrando o caso dela, que foi algo referente a um momento em que ela era adolescente e ouvia ruídos enquanto a relação sexual do irmão que morava ali junto. Você cita aqui também a respeito da educação sexual, que também pode travar e desembocar num vaginismo. Pode. Né? Então, assim, pais que são muito repressores, que enfatizam muito a ideia de que sexo é errado, sexo é sujo, tem que se manter virgem, tem que guardar para o casamento. É claro que tem, só que a abordagem é errada. Então, quando você tem essa abordagem errada, pode acabar causando um problema lá na frente. Então, a sexualidade, ela precisa ser trabalhada de uma forma leve em casa. Então, assim, a gente às vezes percebe alguns pais que têm dificuldade em falar os nomes. Então, assim, não fala vagina, não fala pênis. A gente usa muitos termos infantilizados, né? Então, vira a borboletinha, a florzinha, o pintinho. Mas a criança, em algum momento, ela vai ter que se deparar com a educação sexual. Então, se vier desse pai, dessa mãe, é muito melhor. Se ela percebe, a criança, ela tem o poder, Darlene, de perceber o que ela pode perguntar em uma casa. Então, às vezes eu converso com alguns pais que eles falam assim, nossa, meu filho nunca perguntou nada sobre sexo pra gente, nunca demonstrou nenhuma dúvida. Já é para você ficar atento, porque se não perguntou, provavelmente ele sentiu que ali não existia liberdade para se falar sobre o assunto. Então, não vou perguntar uma coisa que eu percebo que não existe liberdade. Então, essa educação, quando ela é repressora, quando você coloca a questão do pecado, do erro, de que se você se você tiver relação sexual, vai estar tudo errado na sua vida, e tem que ser depois do casamento, da forma inadequada, pode ser que gere sofrimentos, um sofrimento, uma desordem. Do tipo vaginismo lá no casamento. Deixa eu só reforçar, então, se tem alguém ali do outro lado passando por essa dificuldade, já foi diagnosticada com esse transtorno, com essa disfunção, os profissionais são o médico, né, o ginecologista, a psicólogo, para fazer esse acompanhamento, e somado ao fisioterapeuta, com a especialidade da Eliane, esse conjunto de profissionais pode sim te dar o caminho da resolução para essa dificuldade. Não vai pensar que eu já tentei, já fui, por exemplo, possivelmente essa moça que foi sua paciente, que foi paciente da Eliane, ela tenha passado por um profissional e ela possa dizer assim, mas tal psicólogo, eu passei por ele e não funcionou. Pode ser aquele profissional não tenha chegado numa abordagem adequada para apontar para o caminho de resolução.
mas um outro profissional, um outro psicólogo, com uma outra abordagem, com quem você se identifique melhor, possivelmente possa dar uma nova história para você aí pela frente. Então, um profissional não deu certo, procura outro, vai no outro, muda de ginecologista, muda de psicólogo, mas acrescenta a esses profissionais que te atendem o fisioterapeuta com especialização em uroginecologia. E aí você pode ter esse conjunto de profissionais a seu favor. E aí é tão bom relatar um caso tão específico, tão forte, de que foi possível. E aí eu destaco novamente a paciência, o amor, o carinho, o respeito, a espera e a busca do casal. Como é importante o casal trabalhar junto em todos os aspectos, principalmente quando as desordens aparecem, não é quando tudo vai bem. Exatamente. O casal, ele precisa estar junto, muitas das vezes eles vão precisar fazer o tratamento juntos. O marido, ele precisa entender o que acontece com o corpo da mulher dele. Porque às vezes ele pode ter um pensamento errado, Darleide, de achar que ela não quer. Uma vez que ele entende a fisiologia do problema dela, ele vai ser mais paciente, ele vai tratar aquilo com mais tranquilidade. Então, sempre o casal vai ter que ser tratado junto. Existem, inclusive, alguns momentos que eles vão juntos para o consultório, eles aprendem os exercícios juntos, para poder dar continuidade ao tratamento. Eliane, pode ser que um casal tenha experimentado uma vida sexual tranquila, feliz, e num dado momento surge algum elemento que desencadeie um vaginismo? Pode. Tive uma vida normal, sexual, tranquila, mas ele apareceu. Pode acontecer também? Recentemente eu tive contato com uma pessoa que ela teve uma relação sexual prévia ao casamento. Depois do casamento, ela se sentia culpada. Então, ela cristã, uma pessoa cristã que tinha o desejo de se casar virgem, e ela começou a carregar essa culpa com ela. E ela não aceitava o fato dela não ter casado virgem, e ela começou a sofrer muito com essa ideia. E isso desencadeou num vaginismo. Então, ela começou a ter dor, dificuldade para penetração, já não tinha mais o desejo. E isso geralmente acontece, Darleide, porque se você não trata o problema base, podem vir outras disfunções junto, né, do problema. Eu acho que nós trabalhamos dentro do tempo permitido aqui no programa, o tema de hoje, das desordens sexuais, de maneira muito clara. Você começou falando a respeito do relacionamento, que é a base de tudo, e aí viemos trabalhando essa ideia de como identificar, de como trabalhar, e estamos finalizando o programa agora, dizendo para você que há como trabalhar essas questões de voltar a ter atividade sexual plena, feliz, o casal desfrutando desse benefício que a sexualidade traz. Então, guarde esse programa de hoje com muito carinho, com muito respeito, indique a pessoas que queiram, sabendo que há muita gente precisando de socorro na vida íntima. Eu agradeço a você pela companhia e a você por ter dado esse tempinho. A gente volta aqui na semana que vem para continuar essa conversa, pode ser? Claro. Você volta aqui comigo? Combinado? Volto. Tá bom, eu volto com a Eliane na semana que vem. Só para fechar, o que você diria para quem está nos acompanhando agora, resumindo um pouco do que foi dito? Meu primeiro conselho seria você estudar, buscar aprender sobre a sua resposta sexual. Então, eu preciso entender o que é o desejo, o que é a excitação, o que é o orgasmo, o que é a resolução. O segundo conselho é que você entenda que nem todas as relações sexuais elas vão chegar até o orgasmo. Eu posso ter várias relações sexuais boas, uma ou outra sem orgasmo, mas isso não se configura em uma disfunção sexual. E o terceiro conselho, se você já tem 6 meses vivenciando uma situação difícil, de qualquer forma, de qualquer desordem sexual, você precisa buscar ajuda, tá? Ajuda profissional. E essa ajuda vai incluir médico, psicólogo, fisioterapeuta, sexólogo, terapeuta familiar.
obrigada, Eliane, autora do livro Conversa Íntima. Você, muito obrigada pelo carinho da audiência. A gente se encontra aqui na semana que vem em mais um Sem Tabus, só entre nós. Um beijo para você e até lá.